Olá, amigos do canal Mentes Iberianas. Vamos estar trabalhando agora o terceiro vídeo, ainda a respeito de Mateus capítulo 3, versículo 11. Vamos somente trabalhar agora algumas questões que ainda pertencentes à hermenêutica, relacionado a figuras de linguagens. Então, dentro dessa perspectiva de figuras de linguagem, uma mesma palavra, dependendo do seu contexto, ela pode ter uma significação não igual, tá certo? Então, para os irmãos perceberem que entender o contexto é fundamental, é primordial para determinarmos não só o valor da palavra, mas principalmente que significação ela vai ter dentro daquele contexto específico. Dizendo com isso, eu quero dizer então que, por exemplo, se eu pegar a palavra pomba, ela pode estar significando um animal ou ela pode estar participando de uma simbologia. Haja vista que a Bíblia, através das palavras de Jesus, ele nos manda sermos simples como a pomba e astuto como a serpente. Então, nem sempre uma palavra ela vai significar a mesma coisa em todos os textos em que ela ocorrer. Então, eu quero começar aqui com alguns textos e vou dar 3 significações da palavra fogo. Primeiro eu vou dar alguns textos aqui que nós vamos trabalhar com a palavra fogo no seu sentido simbólico, entendendo também, evidentemente, o contexto. Bem, o primeiro texto aqui que nós vamos trabalhar está em Zacarias, no capítulo 3, onde nós encontramos aqui, no versículo 2, a palavra fogo. Esse fogo é simbólico, esse fogo é literal, esse fogo é o fogo do juízo, que está tratando o texto de Mateus capítulo 3, versículo 11. Somente o contexto vai explicar, vai elucidar a significação da palavra fogo nesse texto aqui em apreço. A perícope, como você já sabe, começando aqui, no verso 1 do capítulo 3, a quarta visão, ou seja, o sumo sacerdote acusado. Todos estão vendo aqui, o sumo sacerdote acusado. E esse texto ele está indo até o versículo de número 10. Tá certo? Então, o capítulo 3, ele é uma perícope. E aqui, início do capítulo 4, verso 1, a quinta visão já não fala mais do sumo sacerdote que é acusado. Ele está falando agora o castiçal de ouro. Então, perceba como mudou. Evidentemente, também a perícope vai mudar. Então, vamos lá. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então repreendeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas.
e a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-na das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Bem, eu sempre também costumo dizer que é impossível, quase impossível, você ter uma leitura sadia, embasada de um determinado texto, principalmente o Antigo Testamento, sem trabalharmos o conceito histórico, ou seja, situarmos o livro dentro de um tempo e dentro de um espaço, dentro de uma geografia. Zacarias ele está inserido entre os profetas pós-exílicos. E sabemos que a caminhada de Israel, antes e durante a questão do exílio babilônico, que foi de 70 anos profetizado por Jeremias, nesse contexto aqui, então, nós temos Josué, nós temos também a figura de Zorobabel, nós temos aqui o anjo do Senhor, o Senhor, e nós temos a figura também de Satanás, que estava à mão direita para se lhe opor, segundo a quarta visão que está iniciada aqui no capítulo 3, do versículo 1 do livro de Zacarias. Então, para encurtar um pouquinho a nossa conversa, esse fogo aqui, ele não é um fogo literal, porque na visão está se tratando da parte sacerdotal de Israel. Naquela época, nós tínhamos o sumo sacerdote chamado Josué. E na realidade é ele que estava em julgamento. Então esse tição tirado do fogo, para muitos eruditos, está representando Israel, onde o seu sacerdócio também estava manchado na representação de Josué, a figura de Satanás para opor-se a ele, a Josué. Isso é realmente uma missão do diabo. Então, na realidade, aqui no versículo de número 4, está dizendo que Deus ele não iria acusá-lo, mas iria restaurá-lo. Então, ele, através dessa mensagem de tire as vestes sujas, farei com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes limpas, estava significando a restauração do sacerdócio de Israel no período pós-cativeiro babilônico. Então, esse fogo aqui, por exemplo, dentro do contexto, é o fogo da provação, principalmente. É o fogo da dificuldade que eles tiveram no exílio babilônico. Muito parecido com os 400 a 430 anos, aproximadamente, que Israel passa no Egito. Então, seria uma forma de falarmos simbolicamente que aquele período foi um período de prova, de fogo para Israel. Mas percebam que o contexto, ele mesmo determina que a significância do fogo aqui não é um fogo literal e também não é o fogo do juízo, é um fogo simbólico. Passaremos agora a um outro texto também muito interessante para finalizarmos essa questão do fogo simbólico. Aqui na carta de Tiago, no capítulo de número 3, a partir do verso 1, e percebam que o início da perícope está tratando da língua,
poder da língua. Evidente que aqui está fazendo uma referência à boca mesmo, à língua membro. E aí percebam que o texto começa que muitos irmãos de nós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, avançando aqui no verso de número 6, o escritor diz assim, eu vou ler do 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Perguntaria eu aos irmãos, quando o texto diz a língua também é um fogo, ele está querendo dizer que a língua pega fogo? Ele está querendo dizer que sai fogo da língua? Não. Então é evidente que aqui é uma linguagem simbólica, aonde o escritor usa a imagem do fogo para fazer com que os seus leitores pudessem entender o poder destrutivo da língua. É só analisarmos as grandes queimadas que tiveram nesse último verão aí por várias regiões do mundo e veremos que o fogo realmente tem um poder destrutivo muito grande. Então, dentro dessa comparação, essa seria a proposta do simbolismo do fogo para darmos uma dimensão mais exata do poder da língua. De fato, é esse o assunto que o escritor está trabalhando aqui, pelo menos nessa perícope que começa no capítulo 3, versículo 1, e se estende até o versículo 12. Então ela vai do 1, 3, 1, e vai até o 12, falando do quê? Da língua. Então, nesse caso aqui, o fogo ele está dentro do seu campo simbólico e não do seu campo literal e nem associado também a fogo do juízo. Deixa eu avançar, eu vou dar só mais um exemplo dessa segunda categoria de fogo, que é o fogo, de fato, literal, o fogo que você acende uma fogueira, o fogo do seu fogão. Quero pegar um texto aqui interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e o verso de número 3. Paulo estava em Malta, e aqui no versículo de número 2, 28:1, 3 meses ele passa na ilha de Malta. Então, o cenário aqui é a ilha de Malta. Certo? Deixa eu acabar aqui de interromper isso aqui. Bem, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mordeu a mão dele. Então, esse fogo aqui, pelo próprio contexto, esse fogo aqui, nesse contexto específico, ele é um fogo literal. Eles estavam acendendo uma fogueira, estavam querendo
espantar, né, o frio, se aquecerem, que provavelmente, devido ao naufrágio, todos eles estavam encharcados. Então, o fogo seria a melhor maneira aqui de aquecê-los e evitar uma hipotermia. Então, nesse contexto, o fogo ele é literal. Então, assim, temos o fogo literal ou natural também em Lucas 17, 29, Mateus 17, 15. Nós temos o fogo também literal em Hebreus capítulo 11, versículo 34. E, para finalizar, o fogo natural também em Marcos capítulo 9, versículo 49. Bem, e avançando para o outro sentido de fogo, nós vamos trabalhar agora o texto de Mateus, capítulo de número 18, versículos 8 e 9. Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9. Está falando de uma alma no reino dos céus. Aí Jesus vem dizendo aqui, eu vou partir do 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo. Então percebam que é esse fogo eterno ao qual o texto de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 3, versículo de número 11, está tratando. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, sereis lançado no fogo do inferno. Então, o terceiro tipo de fogo, em vários textos bíblicos, é o fogo eterno, ok? Queria trabalhar mais um texto apenas, para o vídeo não ficar muito longo. O texto do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Aqui a partir das bodas do Cordeiro, temos aqui a partir do versículo 11, a vitória de Cristo. Então deixa eu avançar até o 20. Diz assim o 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Claro que esse assentado sobre o cavalo está falando da pessoa de Cristo Jesus. E ao seu exército aqui de anjos. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo com enxofre. Então é evidente que esse fogo do versículo 20 do capítulo 19 do Apocalipse é o mesmo fogo de Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Se avançarmos mais um pouquinho, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10, diz assim:
E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo que é o mesmo lago do capítulo 19 de Mateus, de Apocalipse, versículo de número 20. Se nós avançarmos aqui mais um pouquinho, mais 2 versículos para finalizarmos, percebe que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a ideia de lago é a ideia de imersão, a ideia de estar no lago ou ser lançado no lago tem a ver com o texto do versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, é o batismo, é o baptizo. Só que é empiri, que é a palavra fogo no grego. Então, encerrando aqui esse aspecto de mais uma análise das ferramentas que a hermenêutica nos orienta a analisarmos, encerramos esse análise desse texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, e através dos 3 vídeos nós entendemos que o versículo 11, em especial, quando diz nas palavras de João que eu batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E, de fato, esse fogo se refere ao fogo do juízo final. Que Deus abençoe vocês, desde agora, para todo sempre. Amém.